Bom, sou o presbítero Paulo, né? Alguns poucos me conhecem, né? A maioria são rostos que eu não me lembro, não conheço, né? Então, atualmente sou presbítero em disponibilidade aqui na igreja, mas já faz 12 anos que eu estou aqui em Itapeva, né? Vim de Ourinhos, nasci em São Paulo, sou professor de matemática, né? Matemática, ó, teve gente que fez carinha assim, teve gente que não fez, já está melhor já, né? Não foi todo mundo que fez carinha ruim de matemática, que bom. Sou professor de matemática em Itapetininga, no Instituto Federal. Inclusive, quem quiser fazer matemática, física, engenharia mecânica, só me procurar depois, a gente conversa, né? E eu vou refletir com vocês um pouquinho hoje sobre relacionamento. Essa era a ideia central, mas para a gente chegar em relacionamento, a discutir sobre relacionamento, a gente precisa fazer algumas avaliações, reflexões. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar fazendo pergunta, né? Mas essa pergunta não que vocês tenham que me responder agora, tá para todo mundo, mas é para você pensar. Então eu vou perguntar e você vai... Eu gosto de provocar um pouco vocês, para pensarem um pouco. E a gente vai falar exatamente sobre eu, tu e ele, né? E eu já gostaria de começar a reflexão exatamente sobre esse primeiro slide, da forma como eu estou apresentando para vocês. Eu, tu e ele. Vou dar 10 segundos para vocês olharem para aquilo lá e pensarem sobre a forma como eu pensei o título dessa nossa conversa. O jeito que está escrito, o significado dessas palavras. Pensem um pouco sobre isso. Vamos lá, deu 10. Então, alguém poderia me falar? Eu? Tem alguma coisa semelhante com o tu? O eu e o tu? Eu e o tu começam com letras minúsculas, o ele maiúsculo. Normalmente, quando a gente se refere a ele com letra maiúscula, para quem é crente, crenteza já diz que é Deus, não é isso? Então já tem uma diferença. Eu e tu, estamos falando então de nós, pobres seres mortais aqui, pecadores, e ele, Deus. Mas o que tem de relação eu, tu, você, no caso, nós aqui, e Deus? É essa discussão que a gente precisa pensar, é essa reflexão que eu quero provocar em vocês. Então, a primeira pergunta é uma pergunta fácil. A humanidade já respondeu ela, todo ano ela responde isso, né? Que pergunta é essa? Vai ou não vai? Em algum momento vai aparecer ali, de surpresa, né? Não foi. Não? Ixi. Problemas técnicos. A informática sempre nos prejudica quando ela deveria nos ajudar, né? Alguma coisa aí? Vamos fazer uma pausa técnica agora. matemática as coisas funcionam.
Mas eu não posso reclamar muito porque historicamente a informática veio da matemática, né? Então eu não posso falar muito dos filhinhos da matemática, né? Eu não vou ficar fazendo piadinha de matemática, vocês não vão dar risada mesmo, né? Não vai adiantar muito a descontração. A Tati pode dar risada, isso. Mas não posso dar muito espaço, senão ela vai ficar falando como eu era como professor dela. Então é melhor deixar, né? Deu? Oi? Próximo. Aí, agora foi. Olha só. Ufa. Tanto mistério para uma pergunta simples assim de resolver, né? Quem serão os 10 primeiros que vão conseguir responder essa? Pode começar a levantar a mão. Vamos lá. Só 10, não precisa de ser todo mundo responder. Quem sou eu? Você já se fez essa pergunta? Para alguns, eu já fiz essa pergunta e já perguntei, fiz eles pensarem sobre. Alguns poucos aqui, né? Talvez nem lembre. Então tá precisando perguntar de novo agora, né? Quem sou eu? Essa pergunta ela tem instigado a humanidade, filósofos ao longo de toda a história aí, tem perguntado para si, para a humanidade, tem tentado responder com toda a capacidade humana. Mas eu gostaria de fazer um crescente com vocês para a gente pensar um pouco sobre nós, ou sobre eu. Quem sou eu, né? A forma mais simples possível é, primeiro, né, quando alguém pergunta para você, quem é você? Não vale falar o Nerso da Capitinga, eu sou eu, uai, né? Essa piada de Nerso da Capitinga também é velha, por quê? Porque vocês, a maioria, talvez nem saibam quem é Nerso da Capitinga, a menos que veja a escolinha do professor Raimundo, né, de novo, o remix dela, né, no domingo na TV Globo. Então, quando a gente vai para a resposta disso, a gente tem vários caminhos para começar a fazer essa resposta. A primeira possibilidade da gente começar a responder isso é buscando os nossos ancestrais. A gente se explica muitas vezes falando de quem? De quem a gente veio, né? Você é filho de não sei quem, né? Quantas pessoas já perguntaram para você assim, você é filho de não sei quem? Você é filho... seu avô é esse aqui? Seu tio não é esse daqui? E a partir do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu irmão, né, de seu bisavô, do seu sobrenome, as pessoas começam a definir um pouco sobre você, correto? E não é só as pessoas que te definem, mas você começa a se definir também a partir dos seus ancestrais. Você se entende como alguém pertencente ao universo a partir da sua família, das histórias de família. Você entende muito do que acontece na sua casa, na sua família, de como você se constituiu, de como você cresceu, se desenvolveu, a partir dos seus ancestrais. Então os ancestrais é uma resposta. É uma das formas de a gente pensar quem a gente é. Então a gente eu sou filho de não sei quem, sou neto de não sei quem, pertenço a tal família, essa família veio de não sei aonde, né? Outra forma da gente pensar sobre quem nós somos, né, responder a pergunta, quem sou eu, é aonde a gente reside. Nós podemos morar numa cidade enorme, como São Paulo. Nós podemos morar numa cidade pequena, né, não como Itapeva, porque Itapeva, se a gente for pensar em padrão mundial, né, São Paulo é grande e tem algumas maiores do que ela e do mesmo tamanho. Cidades de porte médio, Sorocaba, 600 mil habitantes, 1,5 milhão, Curitiba, Campinas, né? Isso é cidade de médio porte aí, né? Cidade pequena, Itapeva já está, Itapetininga, e tem cidades menores ainda, né? E tem ainda dentro dessas várias regiões, a gente tem bairros urbanos
e bairros rurais. Existem contextos diferentes, então. Então, quando a gente é criado no sítio, como diz, né, o povo caipira, a gente tem uma cultura totalmente diferente de quem é criado numa cidade e mais ainda de quem é criado numa cidade grande. Eu pude experimentar vários desses momentos na minha vida. Nasci em São Paulo, morei lá até os 11 anos. E é incrível que com 11 anos de idade, eu andava em São Paulo numa boa. Eu andava e pegava ônibus, sozinho, pegava ônibus, né, ia trabalhar com 11 anos, comecei um pouquinho, 3 meses só, mas trabalhei já com 11 anos. Então eu ia trabalhar, ia para a escola, ia para lá, ia para cá, ia na casa de um amigo e no outro. E aí, se você perguntar hoje para alguém que mora numa cidade pequena, como é andar de ônibus? Quantos aqui sabem andar de ônibus coletivo da cidade aqui de Itapeva? Quantos sabem o que é ficar num ponto, esperar o horário correto do ônibus, pegar o ônibus, entrar, pagar a passagem, agora é o bilhete que você passa lá, o cartãozinho, sentar e saber o trajeto que o ônibus vai e aonde é o melhor ponto para você descer? Perceba que isso é algo que uma realidade muito forte de quem mora em grandes centros, que você precisa do transporte urbano. Aqui é mais fácil você ligar para o mototáxi quando o pai e a mãe não podem levar, né? Mototáxi é um negócio que eu aprendi em Ourinhos, que é outro trecho que eu vivi da minha vida, uma cidade menor, né? Eu andava a grande maioria do tempo de bicicleta, coisa que em Itapeva não é tão legal, né? Lá é um pouco mais plano, então dava para andar de bicicleta, mas quando não podia, quando não precisava, né? Vamos de ônibus, né? Ou vamos de mototáxi, que é mais fácil, é mais rápido. Eu chamo o cara me leva, não preciso ficar esperando no ponto. Contextos diferentes, eu só estou falando de transporte, mas para a gente entender que não só no modo como a gente se desloca, mas a forma como nós construímos o nosso ser, tem muito a ver também na onde a gente mora. O conhecimento que a gente adquire de vida, a forma como a gente se relaciona com os outros, tem a ver com também o local que a gente vive. O bairro, cada bairro tem a sua cultura, cada cidade tem a sua cultura, cada região tem a sua cultura, né? Então isso também nos caracteriza. Então quando você fala, eu moro no Jardim Ferrari, eu moro no Parque Cimentolândia, você já projeta na sua cabeça um monte de coisa sobre essa pessoa, pelo simples fato de onde ela mora. Você define a pessoa. E você também é definido por onde você mora, né? Próximo. Isso aqui eu não vou entrar na polêmica do que deu já nas redes sociais e tudo mais, tá certo? Azul e rosa aí, né? Não é esse o caso, mas o gênero em si, que nós, embora não tenhamos consciência logo que nascemos, já possuímos algo que nos define. Quem sou eu? Eu sou homem ou eu sou mulher, certo? Basicamente é isso. Tem gente que fala que tem mais coisa, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, ou você é homem ou você é mulher, e isso já te define, certo? Isso já traz sobre você uma carga do que deve ser o eu, né? Ser homem ou ser mulher. Além disso, o que mais? Características físicas. Isso também nos define. Porque quando alguém pede para você se descrever, falar sobre você, você vai falar o quê? Eu sou homem ou mulher, tenho cabelo comprido ou cabelo curto, tenho olhos claros ou escuros, e aí eu vou para a cor do olho, vou para a cor do cabelo, vou para a cor da pele, correto? Falo do tamanho, altura, o peso a gente esconde, ou alguns tentam esconder, né? Ou não gostam de falar, a idade, né? Características gerais, certo? A gente vai falando isso, e isso nos caracteriza, isso nos define também. Na sociedade de hoje a aparência define muito, embora talvez não seja essa a forma correta de definir uma pessoa e caracterizá-la, mas conhecer a pessoa pelo que ela é, né? E não pelo que ela aparenta ser ou pelo que ela tem. Mas a gente consegue pensar ali e refletir sobre as diversas características físicas que uma pessoa pode ter, e que isso é também uma das formas de nos definir, responder. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa com essa altura, com esse peso, com essa idade, com esses atributos físicos aqui, com essas características físicas, certo? Ok?
que mais que a gente pode utilizar para nos definir? Bom, a gente pode utilizar a nossa personalidade. Personalidade é algo marcante, certo? Tem gente que é muito brava. Tem gente que é pamonhão, né? Tem gente que é sorriso na cara, não é isso? E aí a gente vai tendo traços de personalidade que também nos definem, né? Somos diferentes, mas nos assemelhamos em muitas coisas. E a personalidade, ela vai tendo grupos. E a gente vai também tendo essa característica de, eu sou assim, né? Então, eu sou desse jeito. Muito quando a gente vai fazer uma discussão eu sou assim, eu sou desse jeito, né? Normalmente é a pessoa mais explosiva que já vai falando assim, eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim, explosivo, falo na cara. Característica da pessoa, já se define como, né? O que mais além da personalidade? Gostos. A gente também pode se definir pelo que a gente gosta ou o que a gente não gosta, né? E o que gosta e o que não gosta é um leque muito grande aí, porque tudo, na verdade, que está ao nosso redor vai passar pelo crivo. Ou a gente vai gostar, ou a gente não vai gostar, correto? Então tudo que o mundo nos apresentar, ou a gente vai gostar ou a gente não vai gostar. E assim a gente vai se conhecendo. Eu sou alguém que gosta disso, que não gosta disso, né? E eu também mudo isso ao longo do tempo. O que mais? Por fim, a gente vai ter mais duas coisas: habilidades, né? As nossas habilidades e as nossas competências, né? Isso seja na escola, seja para o vestibular, seja para o Enem, seja para fazer prova de trainee numa firma, seja para fazer o seu currículo, né? Destacar as habilidades, quais as suas potencialidades. Então veja, habilidades, competências, o que nós sabemos fazer, o que nós não sabemos fazer, o modo como nós fazemos, tudo isso também nos define, correto? Mas será que isso é a melhor definição de quem é você? Será que tudo isso que eu apresentei para vocês é a melhor forma de falarmos, olha, eu sou e eu só uso isso? Ao usar tudo que eu apresentei para vocês aqui, é a forma correta de nós nos conhecermos, respondermos quem nós somos? Essa é uma pergunta agora para você ficar pensando, né? Enquanto você pensa nisso, eu vou fazer uma outra pergunta, né? Que essa pergunta tem a ver, na verdade, com uma outra forma de você reconhecer você. Quem você não é. É o contraste. Você é tudo aquilo ou você não é alguma coisa, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou aquilo lá, né? Como é que eu sei que isso daqui não é branco? Bom, eu excluo laranja, eu excluo preto, eu excluo isso, eu excluo aquilo, vou por exclusão, vou falando, então não é nada disso, então é isso daqui, certo? Agora, veja que a pergunta, ela não é quem eu não sou, mas a pergunta é, quem o não eu é? Se não é eu, e aí é um trocadilho com a palavra mesmo, se é não eu, é porque tem que ser outro, correto? Não eu significa ter o outro, né? Quem que é o outro? Como é que eu defino o outro? Ou melhor, quem que é esse outro, né? Eu apresentei para vocês um conjunto de possibilidades de como nós podemos nos conhecer e definir um pouco de quem nós somos. Agora eu quero que você pense um pouco sobre o outro, né? Quem é o outro? Com que olhar, com que lente eu faço a leitura das outras pessoas, né? Então, vamos agora sair do eu para o tu, para o outro, para o indivíduo que não é aquele que está no seu corpo agora, né? Como é que a gente conhece esse outro? Primeiro, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta mais simples ainda. Qual que é o primeiro contato com o outro que a gente tem? Vamos recapitular. Todo mundo passou por essa cena na vida. Você saiu da barriga da sua mãe, certo? E você não se lembra disso, mas você abriu o olho em algum momento. E depois de você abrir o olho, você viu, além de objetos, outra pessoa, correto? Outro.
Você não tinha consciência sobre o ser eu e nem o que era outro. Você estava vendo. Mas à medida do desenvolvimento da sua mente, da convivência com a sua família, você começa a ter um papel social dentro dessa família. E mais do que isso, você começa a ter o conhecimento do que é o outro. A relação mais próxima vai ser, na maioria dos casos, mãe. O outro é a mãe e o pai. Se tiver irmãos, então você já vai ter uma estrutura que vai ser identificada sobre o outro. E não é só uma estrutura que vai ser identificada, mas uma relação é estabelecida, correto? Agora você passa a se definir a partir de outro. Lembra lá do ancestral? Você começa a se conhecer e saber que você é um indivíduo, que você pertence a uma família, que você é isso, que você não é aquilo, a partir do momento que você convive com a sua família. Então, a convivência com o outro, e o primeiro outro que a gente vai ter próximo de nós é a família, isso vai nos definir. Então ela está grande ali porque ela realmente define não só quem a gente é, ela responde o eu, mas ela responde também o outro. O que é esse outro? Quem é esse ser que não sou eu? E você perceba que você começa a compreender, ou você começa a se relacionar com o mundo a partir da sua família. É a partir da sua família que você aprende como que você deve se portar com o outro, como que você deve se dirigir a uma pessoa. Então se essa pessoa for mais velha do que você tem que fazer dessa forma. Se essa pessoa é da sua idade, está quase que liberado, né? Se você encontra alguém do sexo oposto, do gênero oposto, então é assim que você tem que fazer. Se você encontra um parente, então aí agora já surge um nome novo, um grupo novo, então é assim. Percebe que a gente vai tendo então, na família, a partir dela, a gente vai ter outras configurações. Clã é um negócio mais, parece que primitivo, né? Mas a gente pode pensar tanto no clã quanto numa palavra chamada tribo, que embora esteja relacionada, a gente pense, né, como algo indígena e tudo mais, o que é a convivência que nós fazemos hoje quando o ser humano se agrupa, seja no Facebook, seja no Instagram, de acordo com o seu gosto e de acordo com as características que ele gosta. Não é uma tribo? A tribo do povo, o clã do povo que gosta das Kardashian, né? Kardashian. Eu sei que ela, se eu falasse Kardashian, todo mundo ia saber. Se eu falasse outra coisa, ninguém ia saber. Mas Kardashian é aquela mulherada da família lá, popstar, que não faz quase nada a não ser ganhar dinheiro mostrando a vida dela pro mundo, né? É isso. Pronto. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem um grupo que gosta de sertanejo, tem o outro grupo que gosta de funk. É a tribo do funk, é a tribo do sertanejo, é o clã disso, é o clã daquilo. Tem o povo da maromba, da academia, e tem o povo que não é da academia, né? Certo? Então você percebe que você vai fazendo agrupamentos que agora eles extrapolam a família. E não só extrapolam a família, mas você começa a compreender quem é o outro e a si mesmo a partir dessas convivências. A gente tem o clã, a gente tem a tribo, mas a gente começa a ter depois, em estruturas mais organizadas, porque aí a gente sai da nossa família e depois o próximo contato formalizado é o quê? Escola. Certo? Em toda sociedade civilizada, moderna, a criança ela passa pela escola. O ser humano passa pela escola. E aí, quando eu saio da família, eu vou para uma outra estrutura organizada que tem suas regras, que é a escola. Essas regras são diferentes da família. As pessoas que estão ali, o outro que está na escola, ele é diferente daquele outro que está na minha família. Tanto que a primeira coisa que causa confusão é que a professora, que não é a sua mãe, mas você vai conviver bastante, ela é chamada de tia. A primeira coisa é vincular com alguém da família. E a escola vai fazer o quê então? Em muitos casos, agora ela vai desconstruir isso, ela vai tirar a figura. Então você não chama mais a professora de tia. Aqui eu aprendi um negócio novo quando eu vim para cá, que a tia não é tia nem professora, ela é a dona. Dona do que eu não sei. Talvez da minha vida, da minha nota naquele momento, mas ela é a dona, né? Então, ô dona,
Mas ninguém fala para o professor o dono, né? O dono, né? Ainda bem que nunca ninguém me chamou de dona também, né? Ufa, né? Então, dona. Mas por que dona? Porque normalmente é uma pessoa mais velha. Vamos pensar aqui, por que dona? Porque quando a gente está lá na casa, vem aquela tia, ou vem aquela vizinha, e aí, como é que é? Ah, a dona não sei o que, não é? A vizinha, a dona. Aquela pessoa que não é da família, mas é algo próximo, em sinal de respeito. E até mesmo muito mais em sinal de respeito, a gente fala de dona. O seu não sei quem, a dona não sei o que, não é? Pronome de tratamento. Não está na regra gramatical, mas o pronome de tratamento é esse. Senhor, senhora não existe. Existe dona e seu, né? Certo? Então a gente usa isso. Então veja que a gente traz muito do aspecto de fora para dentro da escola, mas a gente tem uma relação nova aí. E nessa relação nova tem as pessoas que a gente conhece. Seja na escola, seja em outro ambiente também que é o trabalho, seja em qualquer agrupamento de pessoas, faculdade, a escola de dança, a academia, a escola de natação, o grupo de bicicleta que vai daqui até Itararé ou vai até pedalando e volta, né? Tem o grupo, e esse grupo você tem aqueles que são os conhecidos. Aliás, quando a gente vai aceitar aquele 300 mil pessoas no Facebook que a gente só conheceu uma vez e ela pede para adicionar e a gente adiciona, você tem lá um critério. Quando você coloca uma pessoa no Facebook, você escolhe se ela é família, ou se ela é amigo, ou se ela é conhecida, ou se ela é outros, né? Porque daí não dá para ficar categorizando um monte também, a gente já coloca em outros daí, né? Percebe que você começa a separar as mensagens que você posta, o seu compartilhar da sua vida com colegas, amigos, família, separando. Além dos conhecidos, tem agora um tal do negócio daí de seguidor, né? Com essa mediatização das vidas humanas, a gente tem o seguidor. Então eu não sou conhecido dessa pessoa, eu não sou amigo dessa pessoa, eu não sou nada a não ser alguém que segue, né? É interessante, né? Você fica seguindo a vida da pessoa, não é? Não é um negócio interessante da gente pensar? Você segue a pessoa. Por que você segue? Não sei. Antes tinha detetive que seguia porque você pagava para ele te seguir. Quando você tinha um louco te seguindo, né, era louco, realmente. Ó, tem alguém me seguindo, vou me preocupar com isso. Agora eu quero que as pessoas me sigam, né? Essa é a nova forma de se relacionar nesse mundo. Mas não é me seguir também com a pessoa do meu lado no calcanhar aqui, no pescoço, né, pegando em mim, não. É só seguir lá na rede social. Porque se essa pessoa parar de me seguir na rede social e começar a me seguir de verdade, aí é preocupante, não é? Aí é louco. Ela só não é louca quando segue na rede social, mas quando segue na vida real, ela é louca. Então tem tipos diferentes de seguidores. Então eu tinha que colocar seguidor A, seguidor B, ou seguidor virtual e seguidor real, né? Mas novamente, categorias. Tem aquele povo que não é só o seguidor, que não é só o conhecido, mas é um colega. É alguém que a gente vai fazer um trabalho junto na faculdade, na escola, mas você não vai chamar ele para comer bolo da sua mãe em casa, certo? É o colega, né? Só que ele é um nível maior do que o conhecido, porque o conhecido você dá oi, bom dia, boa tarde, boa noite, acabou, né? O colega você já conversa um pouco mais, vai chover, não vai chover, ah, você viu a novela ontem, ah, não, então, esse é o colega. Passou disso, você vai ter o quê? Você vai ter o amigo. Aí esse é seleto. Esse é um grupo seleto. Embora tenha gente que tenha 500 seguidores, 500 amigos no Facebook, né? No Instagram tem lá 300 amigos. Se ela ligar para um por dia, vai ter que, né, quase o ano inteiro ligando só para um, né? Se for fazer a matemática dela ligar para cada um por semana, já dá para fazer as contas aqui. Quanto de tempo que ela vai ter que perder na vida só para ficar ligando, falando, oi, tudo bem? Tudo bem. E desligar, né? Matemática interessante para fazer aí. Amigo é aquela pessoa que está muito próxima. Na verdade, ela quase chega na família. É quase a sua família, é uma extensão da sua família. Porque a família é alguém que você não escolheu, veio para você, né? Deus te deu a família, não tem como conversar. Agora, amigo você escolhe, não é? Eu ouvi isso, é impossível que vocês nunca tenham ouvido isso, né? Levanta a mão aqui, atira a pedra em mim quem nunca falou isso. A
Família a gente não tem como escolher, tem que ser, é isso e pronto. Agora amigo eu escolho, né? Mas percebe que a gente tem esse grupo e a gente se relaciona de forma diferente, e na verdade amigo ele se torna uma família. Ele acaba entrando nesse mundo. E tem muitas pessoas da família que vão ser somente conhecidos. Tem gente dessa família que vai ser só um seguidor nosso na rede social. Tem gente dessa família que vai ser colega. Mas tem gente dessa família que vai ser amigo. E tem gente da família que vai ser família mesmo, naquele sentido, Nutella não, raiz da palavra, né? A família, aquela coisa de casa mesmo, né? Próximo, que você convive, né? Que se precisar de dinheiro emprestado, você sabe que ela vai falar um não para você, né? Entendeu? Isso é família, né? Pessoa que vai brigar com você e quando você for brigar com ela, ela não vai querer te ouvir. Família, certo? Tá, então a gente tem vários contextos. Tem um lá que piscou, que é um negócio interessante, né? Esse termo é novo também para mim, né? Novo porque quando apareceu isso eu já estava casado, não precisava me preocupar mais com isso. Mas tem o negócio do crush, né? Crush. O que é isso? O que é esse negócio de crush, né? Não é seguidor, é mais do que um seguidor, né? É alguém que você curte, né? Mas não é só curtir, é alguém que você tem um carinho especial, mas também não é um amigo, concorda? Então tem um negócio diferente que faz você transpirar, ficar vermelho quando a gente pergunta quem que é seu crush, né? Você fica vermelho daí, você não quer ficar falando, anunciando. Você fala quem é seu amigo, seu colega, mas seu crush você não fala, né? Então tem o crush aí, certo? E esse crush, quando tem um sucesso muito grande em todo esse caminhar, esse projeto, a gente vai ter então o quê? O cônjuge, né? Aí funcionou o crush. Aí deu match legal, correto? Não é isso? Estou usando os termos corretos, não é? É isso mesmo, não é? Deu um match legal, combinou, casou certinho os perfis aí, né? Os perfis eles são próximos, tá certo? Um seguiu o outro e aí virou cônjuge. Nossa, que palavra antiga, né? Marido e mulher. Homem e mulher, né? Marido e marida, esposa e esposa, certo? Casaram, cônjuge. E veja que aí eu começo outro ciclo, porque quando eu tenho cônjuge, aí eu já constituo uma família, um núcleo familiar, né? E aí eu vou caminhando, e vai de novo, e aí vai. Então agora a gente já conheceu uma forma de saber muito do que a gente é. Eu estou tentando provocá-los a pensarem sobre tudo isso, em como que eu posso me definir, ou como que quais são os instrumentos que o mundo nos dá para nos definirmos, para definirmos os outros, e mais do que isso, do que definir o eu e definir o outro, é qual que é o nível de relacionamento entre eu e o outro. Como eu me relaciono comigo mesmo? Bom, relacionamento comigo mesmo não é relacionamento, né? Porque relação implica ter dois, no mínimo, nessa jogada, nessa ação. Então relacionamento tem que ter o outro aí. Então eu tenho que me conhecer, porque a partir do momento que eu me conheço é que eu me relaciono com os outros. Você pode não ter pensado sobre isso, mas tudo que você tem hoje de relacionamento é pelo que você definiu quem é você, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. E é a partir de quem você começou a construir como identidade de você, é que começaram as relações com os outros. E você segregou ou aproximou mais as pessoas e colocou nessa estrutura social, seja essa ou seja tantas outras quanto podem aparecer. Então eu me relaciono com o outro a partir do momento que eu me defino, a partir de tudo aquilo que é parte de mim, né? Uma vez que a gente compreendeu tudo isso, e não tem ninguém querendo fazer pergunta, aparentemente, tem? Não? Então a gente vai para algo que é uma reflexão mais importante agora, que é o ele. Quem que é ele? Quem que é ele? É impossível, eu falei isso no começo. Vai, primeira pergunta, vai, para ganhar um pelo menos, para não zerar na prova. Quem que é ele? Aqui eu ouvi, aí eu não ouvi direito. Quem que é ele? Nossa. Toma fôlego, vai. 1, 2, 3.
Certo, mas eu não ouvi lá no fundo ainda. Vocês ouviram lá no fundo? Você ouviu? Ninguém ouviu. Ele não ouviu. Não é problema do meu cotonete. Alguém lá no... Então, vamos dar um suporte pro povo do fundo. Eu vou ficar aqui no meio, aí eu vou contar até 3, vocês falam baixinho, mas eles vão falar mais forte. Quem que é ele? Tá. Eles estão tímidos, mas vamos deixar passar. Ele é Deus. Agora vem uma pergunta interessante, que também é fácil de responder. Se você já sabe quem sou eu, quem é o outro, quem é Deus? Ei, mel na chupeta. Concorda comigo? Não é? Não é fácil? Se não é fácil, vamos começar a pensar então sobre quem é Deus, né? Primeiro, Êxodo 3:14. Vocês acharam que eu não ia ler Bíblia, né? Êxodo 3:14. Olha como Deus nos ajuda de forma excepcional a saber e responder essa pergunta. Disse Deus a Moisés, porque Moisés perguntou. Quem não sabe a história, Moisés agora está conversando com Deus, né? E ele fala, ó, Deus fala para ele, olha, você vai ter que ir para voltar para o Egito, libertar o meu povo. Mas aí ele fala assim, ó, bom, os egípcios eles conhecem Ra, eles conhecem Rum, eles conhecem não sei o que, eles conhecem papá, mas quem eu vou? Vou em nome de quem? E aí versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Tá fácil de... Deus ajudou um monte agora, não ajudou? Pensa na cena, Moisés perguntando, em nome de quem eu vou? Aí Deus fala para ele, você vai em nome do eu sou. Quem que é Deus? Eu. Deus fala isso para ele, eu sou o que eu sou. Não está contente? Continua ainda, ó. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Você não entendeu direito? Eu vou falar, ó. O eu sou me enviou a vós outros. Simples assim. O que Deus quer dizer com isso? É lógico que Deus não é sarrista, né? Embora muitas vezes a gente pense isso, pareça, Deus não é sarrista, Ele não está tirando sarro da nossa cara quando Ele faz isso com Moisés. O que Ele está falando? Quando nós vamos nos definir, conforme eu falei lá, e pode ter tantos outros, o que nós estamos usando para definir o nosso eu? Estamos usando o outro. Estamos usando coisas, construções sociais, subjetivos, coisas que a humanidade estabeleceu, correto? Ao longo da história. Quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele está falando, não há nada que possa me definir além de mim mesmo. Eu não me comparo a ninguém. Então é uma autorrevelação. Deus se revela por si mesmo. Ele não pode ser usado, ou Ele não pode usar outras coisas para falar, olha, eu sou como isso. Aí você fala, mas a Bíblia ela mostra Deus, muitas vezes o autor ele fala, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro. Veja, é complicado a gente pensar somente nessa fala de eu sou o que sou. Mas a partir disso, você começa a refletir, bom, o que não é Deus então? A gente pode chamar Deus de pai, mas Ele é só o pai? Ele se resume a uma figura de pai? Não, porque se você tiver uma experiência negativa com o seu pai, então a experiência com Deus vai ser provavelmente negativa. Então eu não vou poder me relacionar com Deus porque a experiência com Deus sendo pai é um pai negativo. Mas então Deus não é só pai. Deus, Ele se revela de uma forma muito interessante quando a primeira coisa que Ele faz é criar, certo? Então a gente vai conhecendo Deus. Bom, pai é uma figura importante para a gente entender como que Deus é? Sim, mas antes disso a gente tem que pensar que Deus é o Deus criador. Então a partir dele tudo se fez. E quando a gente fala tudo é tudo, seja toda a construção física que a gente entende como planeta Terra, como universo, seja todas as leis que regem os astros, as leis moleculares ou astronômicas, matemáticas ou biológicas, seja a forma de nos comunicarmos, porque Deus disse Deus, a comunicação. Deus conversou com Adão. Então a comunicação ela é estabelecida primeiramente de Deus com o homem.
Percebe que todo o processo, então, ele se origina em Deus. E aí a gente vai ter, então, algumas palavras, algumas coisas que vão caracterizar Deus. Então, o que a gente pode compreender, além desse Deus, o eu sou? Né? A gente vai poder agora olhar para João 14,6, que é um trecho conhecido também, que vai falar o que para a gente? Em João 14,6. Vai falar o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou. Olha só, definição. Jesus está se definindo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então quem é Jesus? Jesus é alguém que participa da Trindade. Então Deus, ele se constitui. Olha só como a gente começa a destrinchar quem é o eu sou. O eu sou é um único Deus que se mostra, se revela ao homem, se constitui de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito, presente já na criação. Porque quando você olha a narrativa de Gênesis 1, a partir do versículo 1 já, disse Deus: façamos. Veja que é façamos, plural. Por que eu vou usar o plural se é um indivíduo só? Correto? Então é façamos. Deus em 3 pessoas: Pai, o Espírito e o Filho, todos juntos na criação já. Então eu já começo a pensar na revelação de Deus. Ao pensar na revelação de Deus sobre criação, eu me entendo como criatura. Ao compreender a figura de Deus como Pai, eu me entendo como Filho. Percebe que entender Deus nos faz nos entender. Se Jesus é o caminho, é porque eu tenho que trilhar alguma coisa. Se Ele é a verdade, é porque existe a mentira, e então eu preciso compreender. Se Ele é a vida, é porque existe morte. Então, longe de Jesus, não conhecendo Jesus, não existe caminho, não existe verdade e não existe vida. Então, o que eu faço quando eu não estou no caminho, na verdade e na vida? Quando eu não estou com Jesus, quando eu não conheço Jesus, o que mais a gente pode pensar sobre Ele, sobre Deus? A gente vai, então, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 1, porque agora eu preciso me entender um pouco mais como ser criado. Gênesis 1, 26 a 30 vai narrar exatamente o processo de criação. E aí, depois de ter criado várias coisas, diz o versículo 26: também disse Deus: façamos, plural, então é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem, ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, façamos o homem a nossa imagem. Eu falo imagem, automaticamente você pode pensar em espelho, onde reflete a sua imagem, né? Mas o espelho, dependendo da formação dele, ele vai distorcer a sua imagem, concorda? Então aquilo não é você, aquilo é a sua imagem. Quando nós somos feitos à imagem de Deus, nós não somos Deus, mas temos características, atributos semelhantes a de Deus. Criação. Nós criamos, não criamos? E por que nós criamos? Somos inventivos, temos a capacidade de criar, porque Deus criou e Ele nos deu isso. Por que nós somos sensíveis ao outro, temos empatia com o ser humano? Pelo menos tínhamos, agora nem tanto, né? Porque Deus é alguém empático, que sente a necessidade e a carência do seu filho. Quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos, né? A nossa imagem, a nossa semelhança, tem a Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Domínio. A capacidade de dominar é porque nós somos a primazia da criação, né? Mas o dominar não é subjugar, mas é ter o controle de. E percebe que o ser humano ele tem o controle e busca sempre o controle da criação. E aí a gente vai seguir o texto e vai ver que a narrativa, ela vai mostrar exatamente, versículo 27 é importante: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem,
A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Ele criou homem e mulher. A imagem dele, a semelhança dele. E veja que quando a gente faz isso, quando a gente pensa que Deus criou o homem e a mulher, e aí quando a gente vai para Gênesis 2, 24, 25, é uma amplidão, né, uma lupa que é colocada sobre esse trecho da criação do homem e da mulher, a gente vai ver algo muito interessante, que foi entendido de forma errada ao longo da história. Homem e mulher são semelhantes a Deus, são imagem de Deus. Existe uma capacidade inferior em um desses gêneros? Não. Existem funções diferentes, características diferentes, mas ambos são imagem e semelhança de Deus. Se a humanidade tivesse compreendido isso desde o começo, a gente não teria problemas com as relações humanas onde a mulher é subjugada. Eu não estou fazendo um discurso feminista aqui, nem um discurso machista, mas é uma constatação da palavra, onde homem e mulher têm a sua importância diante do projeto de Deus. E quando a gente vai para Gênesis 2, 24 e 25, a gente compreende melhor esse papel do homem e da mulher. Porque o homem vai dormir, mas ele foi dormir para que Deus criasse a mulher. Por quê? Porque Deus fez, dá um rolê aí na terra e dá nome para todos os bichos, para tudo que foi criado, dá nome. E foi. E para todos os animais tinha parzinho, casalzinho, leão, leoa, formiga, formiga, cupim, cupinha e aí tal, né? Tudo certinho. E eu nessa história? Não é bom que o homem esteja só ele. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que é auxiliar? É alguém menor? Se é menor, você consegue fazer sem ajuda? Não. Então, percebe? O auxiliar, ele só existe por quê? Porque você não dá conta de fazer alguma coisa, então você precisa de alguém para fazer junto, correto? Auxiliar. Se você fosse autossuficiente, você não precisaria de outra pessoa, não precisaria do auxiliar. Então, ao ter auxiliar significa você é limitado, você precisa de alguém. Ponto. Isso é auxiliar. Idôneo. Alguém já procurou um dicionário que significa idôneo? No contexto popular a gente usa muito essa palavra idôneo para falar alguém correto, não é? Alguém, essa pessoa é idônea, essa pessoa ela é gente boa. Idôneo é apropriado. Então, mais do que um auxiliador qualquer, é alguém que se encaixa perfeitamente nas necessidades do outro. Complementa. Olha que coisa linda que Deus fez quando Ele fala no finalzinho então desse texto: por isso deixe homem pai e mãe e se una à sua mulher. Porque quando você faz isso, cônjuge, você se torna um, você está se completando com o outro. Olha que projeto lindo de Deus. Então quando a gente fala de relacionamento entre homem e mulher, que passa do amigo, passa a ser relacionamento de conviver para a vida, relação sexual, mas mais do que isso, cumplicidade, amor, a gente está falando desse projeto lindo de Deus. Então, como que eu compreendo o eu, o outro, a família, sem compreender Deus então? Eu posso compreender tudo isso, mas não de acordo com o plano de Deus. E a coisa vai funcionar? Está aí a história do mundo para provar que não. Porque todos os projetos que vão contra o projeto de Deus estão dando resultado. Simples assim. Pensa agora em todas as transformações sociais que nós vivemos nos últimos 100 anos. Em como a sociedade era em 1920 e como que ela é agora em 2020. Muita coisa mudou. 1919. Obrigado. E 2019. Como que é? É que a gente arredonda já. Como que era e como que é agora? Qual era o papel do homem, da mulher, do filho, quem trabalha, de quem não trabalha, de quem estuda, de quem não estuda, de quem faz isso, quem não pode fazer isso?
de quem pode ir em um lugar e não pode ir. E qual que é o papel? E como que está hoje? Como que era lá e aqui? Qual é a semelhança do que tinha lá ou aqui com o projeto de Deus? Eu não estou falando que lá atrás era bom, não. Pelo contrário. Não é porque é antigo que é bom. Essa é outra coisa que a gente tem que quebrar também. Não é porque é antigo, é do passado, que é bom. Se fosse bom, todo mundo estava passando roupa com um ferro a carvão aqui, né? Porque era bom lá atrás, então continua sendo bom, né? Não é bem assim. A sociedade muda, transforma, mas o que nós precisamos pensar é na palavra de Deus, no projeto de Deus. Quando a gente pensa, então, em Lucas, no capítulo 10, verso 27 e o verso 37, eu coloquei o começo e o fim da discussão, porque aí a gente começa a pensar em algo que já extrapola a relação homem e mulher. Vamos pensar, bom, a partir da família a gente começa a construir a sociedade, então, né? E aí a gente vai ter, então, em Lucas, capítulo 10, verso 27, onde diz assim: a isto ele respondeu. Está tendo um diálogo muito saudável, em paz aqui de Jesus com alguns que não gostavam muito do que ele falava, e aí vem um contraponto, né, da interpretação da lei. E aí vem a pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala, né, que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que amar já é uma ação com relação a Deus e depois com o outro. E aí vem a sacada. O fariseu falou assim, ó, mas quem que é o próximo? Continuação. Então Jesus disse: respondeste corretamente, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Então com quem que eu tenho que amar? Meu próximo é meu chapa, é meu crush, é meu amigo, é meu seguidor. Quem que eu vou amar aqui nessa história? E aí Jesus vai discorrer uma história muito interessante. E chega no verso 37, onde ele conclui: respondeu-lhe o intérprete da lei. Jesus perguntou: depois dessa historinha aqui, que alguém passa mal, apanha na rua, é assaltado, passa não sei quem, não ajuda, passa não sei quem, não ajuda, passa lá um que deveria ser inimigo, mas não leva ele, cuida dele. Aí ele pergunta: quem que foi o próximo dessa pessoa que passou aí por dificuldade? O fariseu responde: quem que é o próximo? O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Quem que é o próximo, se não é aquele que carece da nossa atenção? É isso que Jesus colocou. E quem que não carece de atenção? Olha a reflexão que eu quero colocar para vocês. Vivemos num mundo onde eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos uma pessoa que está depressiva, ou pelo menos uma pessoa no seu raio aí de seguido, tal, que se matou, que se suicidou. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa, conhecido, alguma coisa assim, que tirou a própria vida, num raio próximo aí. O que é reflexo, senão a necessidade de alguém latente, de um vazio no ser, de não compreender quem ela é, de não compreender o seu espaço no mundo, de não compreender o que ela pode, o que os outros são para ela. Então, a sua existência. Se eu não tenho existência, se eu não compreendo a minha existência, o que eu estou fazendo aqui? Se nem existe, né? Porque se eu não me relaciono com ninguém e ninguém comigo, se eu não sou o outro de alguém, ou se eu não sou nem eu mesmo, porque eu não sei o que é isso, por que eu estou aqui? Se não existe Deus, aí que piorou tudo, né? Então a gente começa a compreender várias situações da sociedade, doenças da sociedade. João 15,15, né, diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, em primeira instância,
Quando nós conhecemos Deus, nós nos entendemos como criatura de Deus. Mas a criatura sublime, porque a gente não é igual planta. Porque para a planta Deus falou que era bom. Para o cachorro Deus falou que era bom. Para o ser humano Ele falou que era muito bom. A planta não é imagem e semelhança de Deus. O cachorro, o gatinho não é imagem e semelhança de Deus. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Então Ele é muito bom. Mas é mais do que isso. Existe um grupo de pessoas ao longo da história da humanidade que é mais do que criatura. É chamado amigo de Deus. Quem que é o amigo de Deus? Adivinha. João 14,6 já falou. É aquele que está no caminho, que conhece a verdade e, portanto, tem vida. É com esse que Deus compartilha, através do Espírito Santo, a sua palavra. Então nós, que cremos em Jesus Cristo, entregamos a nossa vida, não somos uma simples criatura, imagem e semelhança de Deus. Nós somos amigos de Deus. Mais do que isso, a gente vai para 1 Pedro 2,9, que vai ter algo muito interessante sobre o que nós somos. Pedro 2,9. Vós, porém, então se contrapondo a um monte de gente que faz outras coisas, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, raça eleita é porque existia um grupo social que era dividido por raças. E aqui ele está falando, você é uma raça eleita, escolhida por Deus. Isso não tem a ver com pele. Isso não tem a ver com atributo físico. Isso tem a ver com a obra salvífica de Cristo. Você é raça eleita. Esse grupo de pessoas tem um sacerdócio real. Não dependo mais de uma classe religiosa para se relacionar diretamente com Deus. Você é o sacerdote que está junto do Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Você é o sacerdote. Você se relaciona diretamente com Deus. Nação santa. E aí nação, povo, que tem uma cultura, mais do que povo, quando o povo tem uma cultura, tem uma forma própria de vida, então é uma nação. Essa nação ela é santa. E o santo aqui significa o quê? Como qualquer santo. A palavra santo significa separado. Então é uma nação separada. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Tem um dono disso tudo. Propriedade exclusiva. Nosso dono é Deus. Nossa alma deixou de pertencer ao pecado e ao diabo, porque éramos escravos do pecado, para pertencer a Deus. A fim do quê? Tem uma finalidade: proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, quando a gente olha para a palavra, esse desenho ele é emblemático, né? A história mostra lá uma obra de Michelangelo, se eu não me engano, na Capela Sistina, né? Dedo de Deus tocando com o dedo do homem. É só uma parte ali, né? Mostrando de Deus se relacionando com o homem, com a humanidade. Eu quero mostrar exatamente isso, provocá-los à reflexão, que só existe o eu verdadeiro. Você só é você mesmo diante do que Deus projetou para a sua vida, de quando Ele te criou, quando Ele concebeu que você viria ao mundo, quando você se conecta com Deus. Nós só podemos nos definir de forma verdadeira quando nós conhecemos Deus. Porque quando eu olho para Deus, eu reconheço quem eu sou. E a primeira coisa que nós vamos nos reconhecer é seres miseráveis, pecadores, que carecem da glória de Deus, carecem da graça de Deus. Nós reconhecemos a nossa impotência, as nossas limitações. E aí a gente deixa de pensar que somos Deus para se encaixar como criatura. Quando a gente compreende isso, e quando a gente tem uma relação saudável aqui, aí sim a gente vai ter
eu e tu, tu e eu. Aí a gente vai ter o nós. Aí a gente vai compreender o que significa se relacionar com o outro de forma saudável. O texto de Tessalonicenses, né? Tessalonicenses capítulo 2, ele tem um trecho muito interessante, né? Porque quando ele fala, quando o apóstolo Paulo fala, olha, nesta matéria não defraudeis o seu irmão, que matéria é essa? Pecado da carne. Ele está falando de lascívia, fornicação, nheco-nheco, chama do jeito que você quiser aí, né? Mas é dessa coisa que o povo gosta de fazer, mas não gosta de falar e de mostrar, ou agora estão mostrando para todo mundo também, né? Essas coisas, ele está falando, olha, a vocês não é bem assim. Você não pode defraudar, você não pode roubar a sexualidade do seu irmão. E quando que a gente rouba nosso irmão nesse sentido? Quando você, e Jesus já respondeu isso, quando você, na sua cabecinha, pensa o que não deveria pensar sobre o outro. Porque para o antigo, ele pensava que o adultério era não ter relação sexual consumada com a outra pessoa. Jesus vem e fala, quando você, no seu coração, tem um pensamento impuro contra a mulher do próximo, contra o outro, quando você tem um pensamento impuro então sobre o outro, você pecou, você adulterou, você roubou a dignidade sexual dessa pessoa. Olha como é profundo. Como que nós nos relacionamos com o outro? Se dentro da igreja a gente vive uma família de fé, construída a partir da fé, você olha para sua irmã de fé do mesmo jeito que você olharia para sua irmã de sangue? É assim mesmo. Então, se você não consegue pensar bobice com a sua irmã, não deve pensar com a sua irmã de fé também, né? É desse jeito que a gente vai falar com as criancinhas, né? Com os adolescentes, certo? É isso que a gente tem que compreender. Porque quando a gente vai com foco no matrimônio, no cônjuge, a relação é totalmente diferente. Porque a forma de construir essa relação se dá através da maturidade, do conhecimento do eu e de um projeto maior, que é constituir família. A gente sai da sujeira e vai para algo pleno, lindo, bonito. Quando a gente entende e se relaciona de forma correta com Deus, e eu me relaciono de forma correta com o outro, aí então a gente pode falar que a gente compreendeu o que é relacionamento. Só existe relacionamento saudável, verdadeiro, íntegro, puro, quando nós estamos debaixo da cruz de Cristo e orientados pela palavra do Senhor. Sem isso, é conversa para boi dormir. Ok?